Os Paroleiros. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá, povo parolindo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais uma roda de parola inédita, parola de número 194. Estamos dando início, então, à quinta temporada dos Paroleiros e agora, a partir desta parola, nós vamos fazer uma série de episódios com convidados mais que especiais, porque nós vamos trabalhar um tema que é o seguinte, o tema chama-se O Evangelho no Rio Grande do Sul. A nossa ideia é nós, então, batermos um papo com pastores que são plantadores de igreja no Rio Grande do Sul e a gente entender junto quais são os desafios, quais são as vitórias, as conquistas, o que tem acontecido, como o Evangelho tem expandido lá no Rio Grande do Sul. E aí eu quero dar um salve para você, mente brilhante, como é que estão as coisas aí em São Paulo, capital, hoje? Estamos muito bem, muito felizes, e na data de hoje, com um convidado, e mais feliz ainda, porque Paulinho não está aqui para atrapalhar a nossa conversa, né? Ainda bem que é aniversário de casamento dele. Flavinha, te amamos, parabéns por esse dia, e que faça muitos outros aniversários de casamento, não é verdade? Sim, é verdade. A gente quer, inclusive, agradecer, né, pelo fato de você estar com o Paulinho hoje, para a gente poder entrevistar aqui o nosso super convidado especial, o pastor Anderson Pereira, diretamente da cidade de Lajeado, lá no Rio Grande do Sul. Cidade de Lajeado, que fica no Vale do Taquari, bem ali no centro do estado, que foi uma das regiões mais atingidas com as enchentes que aconteceram agora no começo de maio. Então, a gente quer dar, antes de mais nada, as boas-vindas para o pastor Anderson Pereira. O microfone é teu, pastor, fica à vontade. Por favor, se apresente para a gente está querendo te conhecer. Boa noite, Arthur. Boa noite, Julinha. Tudo bem? Grato aí pelo convite, pela oportunidade aqui de, junto com vocês, compartilhar um pouco da minha história, da história da Igreja Palavra da Vida, daquilo que nós estamos vivenciando aqui no Rio Grande do Sul e os desafios que a gente tem enfrentado como igreja aqui. Eu tenho 44 anos, sou natural de Canoas, na região metropolitana, do ladinho de Porto Alegre ali, que agora virou a capital do estado, né? Porque o aeroporto é o de Canoas, o Transurb vai só até Canoas. Então, meus amigos estão dizendo, olha, nós viramos a capital do estado do Rio Grande do Sul, né? Mas, brincadeiras à parte, eu moro em Lajeado desde 2002, eu vim a trabalho para cá, vim muito jovem, né? Tinha 22 anos e acabei constituindo família aqui. E minha história é muito interessante porque eu me converti numa Assembleia de Deus com 13 anos de idade e a minha conversão foi numa escola bíblica dominical. Minhas primas levavam minha irmã para a escola e eu era mais velho e tinha que acompanhar. E fiquei ali um ano ouvindo lições da escola bíblica e acabei sendo pego, né, pela palavra, no sentido assim bem interessante, porque o professor era um presbítero muito apaixonado pela Bíblia e pelo ensino, e ele conseguiu transmitir isso para mim. Então, minha vida sempre foi muito ligada à teologia. Hoje sou casado, né, tenho uma filha que se chama Esther, tem 5 anos, e a minha jornada é muito interessante porque por ter se convertido na escola bíblica dominical, eu sempre, então, gostei de estudos bíblicos, sempre fui muito apaixonado por livros, né? Sempre fui alguém que, né, sempre teve ânsia de conhecer e estudar. E desde o início da minha jornada, eu fui sempre vocacionado a liderar pessoas. Acabei liderando jovens muito cedo, digamos assim, a chama ali por cuidar de pessoas e de atender pessoas e de me envolver com o corpo de Cristo sempre foi muito presente, assim. E isso pautou, assim, minha vida toda dentro da igreja, né? Permaneci por muito tempo dentro da Assembleia de Deus. Hoje pastoreio a Igreja Palavra da Vida, que é uma plantação. Nós temos 3 anos aí de estrada com a igreja, é um bebezinho ainda. Nós iniciamos a plantação dela no meio da pandemia, ali por outubro de 2020.
Então, foi um processo assim também complicado, né? Ou seja, pandemia, enchentes, a igreja tem passado por alguns desafios bem interessantes, mas eu creio que isso tem forjado, tem pautado um pouco assim o nossa presença na sociedade e a forma como nós damos resposta para a sociedade aqui de Lajeado. Lajeado é uma cidade de 100 mil habitantes, fica, né, no Vale do Taquari, e é uma das regiões mais atingidas pela enchente, porque o rio Taquari, que desemboca lá no Guaíba, né, que é o Lago Guaíba, ali do lado de Porto Alegre, Guaíba recebe águas do rio Caí e do Taquari. E a cidade de Lajeado, ela tem o rio Taquari e o rio Forqueta. Então, uma das características da nossa enchente em relação, eu digo porque são bem diferentes, né? A região metropolitana, a água subiu e ela parou, simplesmente ficou ali por um tempo estagnada. Nossa região sofre com a correnteza do rio. Então, nós estamos aqui bem no epicentro mesmo da tragédia. Nós já passamos por uma em setembro do ano passado, que tinha sido a maior nos últimos 84 anos. Em novembro teve outra, e essa agora de maio que superou as duas, né? As duas maiores que foram do ano passado. E aí o estrago foi realmente gigantesco, assim. Então, esse é o cenário que nós estamos inseridos aqui, um cenário bem desafiador. O Vale do Taquari é composto aí por aproximadamente 54 municípios, são todos eles pequenos e muito, muito próximos, e Lajeado é uma cidade, né, perto dos demais, um polo, e uma cidade de origem alemã, tipicamente alemã, os seus colonizadores, algumas cidades do Vale do Taquari de origem italiana, então isso tudo acaba, de certa forma, caracterizando nossa região. Eu sou formado em administração, sou um pastor em tempo integral, mas não remunerado pela igreja, né? Justamente pela questão da plantação. Tenho, né, trabalho ainda, eu digo integral porque acabo misturando todo o meu tempo com o trabalho, assim, e ele me permite, né, flexibilizar os meus horários, mas não sou um assalariado da igreja, né? Divido o meu tempo com uma atividade profissional, e a minha formação sempre foi nessa linha de administração, mas também na área teológica, né? Junto com a plantação, eu comecei o canal Teologia para Todos, e a proposta dele é oferecer cursos de teologia de forma gratuita, com a ideia de popularizar a teologia e de proporcionar também para a igreja brasileira uma teologia saudável, acessível, né? Porque a gente sabe que cursos bons acabam também tendo o seu custo, e como a minha renda acaba não vindo da internet, eu de certa forma, ofereço meu tempo também, e um pouco do que eu conheço para as pessoas que buscam teologia na internet. Acho que, inicialmente, né, essa seria uma boa apresentação aí. Anderson, eu estou vendo, eu estou admirado, porque se o Paulinho tivesse aqui, com certeza ele ia estar muito invejado agora com tudo isso de livro que tem atrás aí de você, né? E o Paulinho também ele é professor da Faculdade de Teologia. Que legal. E o que eu gostei é que tem umas Bíblias de outras versões ali, você viu, Arthur? Então, com certeza. Não, depois é bom a gente ter uma conversa no bastidor aqui, viu, Anderson? Quem sabe você consegue converter o nosso ilustre oráculo, mas ele tem uma versão a outras versões. Ele, como professor de Bíblia, ele diz que versão não é Bíblia. Que só vale tradução. Converter, então, né? A gente testa a piada interna eterna. Não, aí a briga é ferrenha, né? Ele que briga lá, eu não brigo não, porque, aliás, eu gosto muito das outras versões. Mas, Anderson, vendo tudo isso de livro que você tem aí, mas você falou a respeito de cuidar de vidas, né? Dentro do teu chamado, efetivamente, qual que é o ofício que você desempenha mesmo? É pastoral? É o de mestre? É o ofício de mestre? Porque, assim, se você falar que é só de pastor, a gente vai ter que ter um arranca-rabo aqui, porque o tanto de livro que tem aí,
É impossível que você venha falar para mim que é pastoral. Sabe que tem um livro do John Piper que ele fala sobre o pastor mestre, né? O mestre, ele Sim. faz o trocadilho, né? Pastor mestre, mestre pastor, né? Eu também tenho um outro livro do Kevin, agora fugiu o nome. Não, agora eu não lembro. Mas ele fala muito também sobre a questão do teólogo público, né? Do pastor como teólogo público. E Kevin Van Hooser, ele fala sobre isso, né? E claro que no chão da igreja aqui é o pastoreio mesmo, é aquele aconselhamento pastoral, é a visitação. Se tem uma coisa que é importante citar aqui, a nossa igreja ela tem 90 membros, né? Nesses 3 anos assim de jornada, 90 membros, e eu ainda guardo muito o que eu vi nos anos 90 do meu pastor, que é a visitação pastoral. Né? Uma cidade pequena ainda permite esse tipo de trabalho, né? De você visitar uma família, de tomar um chimarrão, de conhecer a família, de conhecer os filhos. Mas sim, eu também exerço um trabalho de mestre aqui. A igreja tem uma teologia numa linha reformada, carismática, então o púlpito aqui é algo que a gente prioriza muito no sentido de ensinar doutrinas, teologia sistemática. Nós estamos numa série sobre Apocalipse. Eu estou iniciando nesse domingo o capítulo de número 4 de Apocalipse. Então, é uma série que a gente estima ter aí uns 40 episódios. Então, o povo realmente lê a Bíblia aqui, sabe? Lê a Bíblia, ouve Bíblia, aprende a manusear a Bíblia. Eu tenho dentro do meu canal no YouTube, o ano passado eu fiz um projeto que ele durou 940 horas. Eu fiz a leitura da Bíblia toda num ano e comentei a Bíblia toda em um ano. Isso a igreja consome, né? Esse ano a gente fez um desafio diferente de nós lermos a Bíblia 3 vezes ao ano. Nós já estamos na segunda e usando versões e traduções diferentes. Isso também foi um desafio para mim, porque eu sempre fui alguém totalmente aquele que rejeita, assim, por exemplo, uma nova tradução na linguagem de hoje. Eu me converti com uma Almeida Revista Corrigida na mão. Então, ler uma nova tradução na linguagem de hoje, para mim, sempre foi um desafio. Vou dizer assim, ó, eu nunca li um livro da Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. E esse ano eu vou ter que ler a Bíblia toda nela. Foi o desafio que eu fiz, porque a gente usou uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, que tem 5 traduções. Né? Eles lançaram, acho que foi o ano passado, essa Bíblia. E aí, numa parceria com a Sociedade Bíblica aqui, a gente conseguiu um preço muito acessível para os alunos. E aí, poxa, eu já tinha lido ano passado na Nova Almeida Atualizada. Revista atualizada e corrigida muito semelhantes. Peguei a tradução brasileira, que é uma tradução não muito usual, né? E agora, por último, será a nova tradução na linguagem de hoje. Então, um desafio para mim também, quebrar um paradigma que eu criei na minha cabeça de rejeitar algumas traduções também, né? Principalmente essas mais, né, de equivalência dinâmica ou ainda quase uma paráfrase, né? Mas a igreja aqui é uma igreja que, sim, ela eu acabo exercendo esses 2 papéis, né? Um papel pastoral e claro, a gente trabalha com grupos de cultivo, que a gente chama, e a ideia do grupo de cultivo é justamente o pastoreio mútuo e o papel de mestre, que é aquele de realmente abrir a Bíblia, expor o texto bíblico e aplicar o texto bíblico para que a igreja consiga vivenciar isso na prática. Sim. Pastor, dentro dessa linha, né, que o senhor levantou sobre a questão do seu chamado, do seu ofício, é claro que a gente entende que um sonho, um desejo de plantar uma igreja é um desafio muito grande, né? Existem muitas pessoas que recebem esse chamado pastoral, que desenvolvem esse ofício de mestre, mas isso não significa que todos vão ter no coração, né, a direção de plantar uma igreja.
Como é que nasceu isso no teu coração? Por que plantar uma igreja do zero em Lajeado? Como é que se deu esse processo? Tá, eu preciso contar, embora hoje eu não seja alguém adepto à teologia pentecostal, eu vivi por muitos anos dentro da Assembleia de Deus e lá pelos meus 15 anos eu ouvia muita profecia sobre ser um missionário. Naquela época, meu coração era a Assembleia de Deus que eu me converti, era uma igreja muito missionária, ela tinha missões em toda a América do Sul, praticamente, na África, tanto que as igrejas da Assembleia de Deus no Uruguai, todas elas eram ligadas à Assembleia de Deus de Canoas, justamente por causa desta chama missionária que a igreja tinha. E isso era algo que, né, a juventude daquela época, poxa, né, todo mundo sonhava com missões, e eu, muitas vezes, achava, né, tinha aquela cabeça de guri assim que, pô, missão é transcultural, né? Vou ser um missionário, vou aprender uma língua diferente, vou viajar e conhecer uma outra cultura. E aí, claro, o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo e começa a perceber que existem outros vieses dentro da missão. Passou muitos anos, eu estava como coordenador de uma escola teológica aqui em Lajeado, Estrela, que é do ladinho. E na pandemia, a igreja a qual nós pertencíamos, ela simplesmente fechou as portas as duas igrejas que ela tinha na cidade de Lajeado. E nós estávamos aqui num sistema muito complicado no Rio Grande do Sul, que media o número de leitos e estabelecia bandeiras. Chegou um momento que o estado inteiro estava com a bandeira preta, ou seja, as igrejas faziam cultos apenas online. E aí, tanto é que a cidade tinha as chamadas Operações Aleluia, que a brigada militar, a polícia, verificava se não tinha, né, se não tinha culto, se não tinha pessoas dentro do culto. Era permitido apenas o câmera, né, alguém que estivesse transmitindo, um pastor e mais uma ou outra pessoa que estivesse auxiliando na transmissão. E isso aí, claro, né, enfraqueceu, a gente viu, percebeu que a pandemia fez com que muitas pessoas se desigrejassem, outros, né, migraram, e a igreja que eu pertencia simplesmente, né, fechou as portas. Aí a gente entendeu que era um momento de nos reunirmos em casa. Começamos eu, minha esposa, minha sogra, chegou mais um casal de alunos que pertencia a essa escola de teologia, que era vinculada à igreja que eu estava. Depois chegou mais um casal e depois a casa não comportou, e assim a gente começou a ver que uma igreja estava nascendo ali, né? Então não é assim, fui lá e abri uma igreja. A gente viu que a igreja nasceu ali, uma comunidade nasceu, e nós entendemos que era o momento de Deus nos levar para um outro caminho, assim. Então, boa parte da nossa vida como igreja foi na pandemia, praticamente metade dela. Mas a igreja, a gente entende isso. Como ela é a igreja do Senhor, não é um negócio meu, não é um projeto meu, não é algo que pertence a mim ou a outra pessoa. O Senhor sustentou, o Senhor tem mantido, o Senhor tem nos levado aí a fazer um trabalho que, mesmo com pouco tempo, com uma tenra idade e com recursos escassos, temos cumprido com um papel de relevância para aqueles que estão perto de nós. E plantação de igreja sempre foi algo que eu sempre olhei com bons olhos, porque o estado do Rio Grande do Sul ele tem um grande problema, né? O estado do Rio Grande do Sul é um estado com menos plantação de igrejas em relação aos outros estados. Nós temos aqui 87 municípios dos 497 que não possuem uma igreja evangélica. Até o censo do IBGE de 2010, dos 11 municípios do Brasil que não apontavam nenhum evangélico, 7 estavam aqui no Rio Grande do Sul. Uau. E 4 deles no Vale do Taquari. Ou seja, onde o IBGE não identificou ninguém dizendo, eu sou evangélico. Não tinha nenhum evangélico lá. 11 municípios do Brasil, 7 estavam aqui no Rio Grande do Sul. Então, é um desafio muito grande, principalmente pela colonização alemã, italiana, o pessoal é muito católico ou muito luterano, então a tradição vai passando de pai para filho. Eu tenho um caso muito, muito interessante dentro da igreja,
que é uma moça que ela tem, já tem mais de 30 anos, e ela mora com os pais. E ela frequenta a igreja há mais de 2 anos. E Aham. ela não se batiza porque ela ainda não falou para os pais, que são católicos, que ela deseja se batizar numa igreja protestante. Evangélico. Então, Uau. são os cenários que a gente enfrenta aqui, né? Mas eu tenho orado muito para que Deus levante plantadores aqui, porque realmente o Estado carece disso. Carece de plantações de igreja, de plantadores. A plantação, para mim, é algo. Faz parte da minha vida, né, plantar a igreja. Eu realmente entendo esse chamado do Senhor, entendo que a igreja é dele, entendo que Uhum. a igreja precisa não ser fundamentada numa personalidade, e sim na doutrina dos apóstolos. E vejo que isso é o que nós carecemos hoje, né, aqui no Estado, de igrejas saudáveis, igrejas bíblicas que realmente entendam isso. Então, É, eu sempre tive assim, um coração muito inclinado para a plantação, e acho que é um projeto de Deus para as nossas vidas aqui em casa, aqui no Rio Grande do Sul, enfim. eu fiz a pergunta a respeito de plantação de igreja, porque como você havia comentado que a igreja tinha sido plantada no meio da pandemia, o primeiro pensamento que vem à minha cabeça é: a igreja nasceu online primeiro e depois ela se estabeleceu fisicamente no final de 2021, começo de 22, foi quando a pandemia deu uma arrefecida. E aí, surpreendentemente, você falou: não, ela já nasceu nas casas. E até por Exato, isso mesmo, hoje você ainda tem essa direção de pastoreio de grupos pequenos nas casas. E a gente exatamente, percebe que, conversando com outros pastores, né, da importância desse pastoreio em grupos pequenos e quantas igrejas nascem dentro das casas. Isso é uma tendência que no passado isso foi esquecido, né? Eu acabei não comentando com o pastor, mas nós quatro aqui dos paroleiros, a gente se converteu num berço wesleyano. Então, os grupos pequenos de Wesley são coisas que fazem parte do nosso DNA. Né? Eu sou líder de pequeno grupo, de 2 pequenos grupos aqui, com quase 40 pessoas também. E a gente vê a importância desse pastoreio nas pequenas casas. Realmente, assim, a gente vê grandes movimentos no templo, mas, de fato, a igreja ela acaba crescendo e se fortificando nas casas, né, pastor? exato, porque é ali onde tu enxerga a necessidade, ali onde tu conhece o drama de uma família, ou, né, as questões peculiares de cada casa. E é bíblico também, né? Nós vamos ver a Bíblia, né, Paulo saudando, né, a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Então, eu vejo que a casa tem um papel muito forte nisso. Eu tenho comunicado muito isso para a igreja, da gente fortalecer a família, porque a gente sabe que uma família forte, a igreja vai ser forte também, a igreja vai avançar na sua missão também. E, e a casa aberta para a pregação do evangelho, ela também é abençoada, né? Então o povo tem aprendido isso aqui, e realmente a gente começou, né? Nunca abandonamos esse modelo de estar na casa. A gente trabalha de uma forma bem interessante. Toda segunda-feira eu faço um roteiro para os grupos caseiros e os grupos de cultivo. O grupo caseiro é aquele grupo, mais no sentido familiar, né? Aquela ideia do culto familiar, do culto caseiro. Mas é a mesma palavra que a gente usa no grupo de cultivo, que é o grupo que se reúne, né, numa casa com mais famílias ali. Então, isso fundamenta a igreja, isso faz que a gente esteja muito próximo. E por ter uma característica também de igreja pequena, fica muito mais fácil, né? Olho no olho, a gente se percebe, sabe quem, olha, o irmão não veio hoje, o que está acontecendo. Então a gente se conhece muito bem, a gente sabe muito bem quem está ali mais perto, quem está se afastando, quem está com algum problema. Então, algo que numa igreja grande pode, né? Nada contra a igreja grande, mas pode passar desapercebido pelo tamanho da multidão. Então, uma característica que o pequeno grupo traz é justamente esse olhar, né,
não perdendo ninguém de vista e podendo enxergar a dinâmica do corpo de Cristo acontecendo mesmo no chão da vida, que é na casa, né? Que é com o filho ali que daqui a pouco, né, não recebe muito bem aquele grupo de cultivo em casa, ou daqui a pouco alguém que está se aproximando, o vizinho, né, que está conhecendo. E é muito legal porque o grupo de cultivo acaba sendo uma ponte, né, para que a pessoa conheça a igreja fora da igreja, fora do templo, né? Talvez essa pessoa nunca colocaria o pé no templo, mas ela enxerga a vida da igreja fora. E isso tenho falado para os irmãos, né? A importância de nós não enxergarmos o templo e daqui a pouco não termos uma adoração pelo templo, achar que é aqui, né? Não, a gente podia estar reunido debaixo de uma árvore, ali seria a igreja, e isso as pessoas precisam enxergar. E Anderson, diante desse testemunho teu, você acredita que, diante desse cenário que o Rio Grande do Sul passou e ainda está passando, né? Porque o decreto de calamidade ainda está ativo, né? Exato. Eu falo isso porque eu trabalho numa determinada empresa e eu tenho acompanhado, eu tenho por dever acompanhar isso. E você reputa que esse trabalho, você citou cultivo, como que você citou? Eu imagino que seja grupo de cultivo, a gente chama. Grupo seria o nome da célula que vocês dão. Exatamente. E dentro desse grupo de cultivo, talvez eu vou fazer uma apropriação disso daí, mas tá tudo bem, depois a gente conversa. Mas, não, que tudo tem um significado aqui, né? O símbolo da igreja é a palavra, ele é como se fosse uma planta, né, que estava nascendo. Então a escola das crianças chama-se Semeando, o grupo de desenvolvimento é grupo de cultivo. Então a gente tem uma identidade muito bem trabalhada. Né? Até porque Paulo, né? Paulo, ele usava muito da linguagem do agro, né? Do agro, Mas você reputa que tudo isso daí, esse mover todo que aconteceu, ele contribuiu para que esse momento, você falou que a igreja ela tem por volta de 90 membros. Exato. Né? Você reputa que todo esse trabalho orgânico que você faz, houve uma preservação desse grupo nesse período de adversidade que vocês estão passando, e como que foi para você, como pastor, lidar com essa situação? Eu costumo brincar com os meninos aqui, a forma como a gente enxerga o ofício ministerial, né? E assim, algo que me sinalizou aqui, você falando que você está trabalhando com a igreja, o coração da igreja, nesse período sobre a questão da escatologia, né? Que para mim é algo que nos últimos 3, 4 meses eu tenho sido alarmado no meu espírito sobre isso, e não sei se proposital ou não, por esse momento você trouxe essa questão escatológica. Nós ouvimos muita besteira na internet, né? Eu sei disso. Ouvimos atrocidades, pessoas que, de verdade, assim, eu acho que eu amo Romanos 8,14, que sobre ser guiado pelo Espírito. Eu acho que tem tanta gente falando tanta asneira sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não, mas isso é porque o Rio Grande do Sul não deixa a penetração do Evangelho. E aí eu sempre tenho no coração que Deus não se apraz na morte do ímpio, então como que Deus ele faria isso? E você reputa, então, dentro desse período que vocês estão passando, o grupo de cultivo, como que o pastor Anderson, ele viu, ele tem visto, e dentro de todo esse aspecto, as ovelhas, né? É no momento de adversidade que o ser humano ele se apega a Deus. Exato. É no momento de diversidade que o homem... Eu não sou adepto, e aí eu respeito quem mas eu não sou adepto de que se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Até porque eu tenho um entendimento que, lá de Tiago, que vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Acho meio estranho um pai que ama utilizar de certos artifícios, mas enfim, não é o ponto aqui. Mas como que pastor Anderson ele viu esse momento, o grupo de cultivo, porque de uma certa forma
agora o povo ele começa a falar, eu preciso me agarrar a algo, né? E aí a minha pergunta, ela se finda nisso. Que eu achei tremendo essa tua visão de, eu quero ministrar agora sobre um aspecto escatológico. Tirar os espinhos, tirar essas besteiras, essas asneiras que falaram. E qual é a visão do pastor Anderson nesse período, né? Como foi? Imagino, eu falo pela minha igreja, onde nós mandamos já toneladas de alimento, de roupa, do que você imaginar já foi, que a gente Legal. conseguiu reunir. E, enfim, ouvir um pouquinho de você sobre esse Tá. período, como que é o pastor Anderson nisso. Legal. É interessante porque nós começamos em janeiro, a série de Apocalipse ela foi programada. Nós começamos em janeiro com as parábolas do reino, em Mateus 13. Então, trabalhamos todas as 7 parábolas do reino, que está ali no capítulo de Mateus 13, com a ideia de introduzir para Apocalipse, numa visão de um livro de esperança, né? Desmistificar um pouco aquela ideia, né, de fim do mundo, destruição de tudo, mas olhando para a revelação de Jesus para as igrejas. Lembrando que todo o livro de Apocalipse foi direcionado para as 7 igrejas da Ásia. A gente cria aquela ideia de que capítulo 2 e 3 é as 7 igrejas e o restante, né, começa uma nova história. Não, mostrando justamente que poderia pular do capítulo 1 para o 4, mas Deus colocou a igreja no meio ali daquilo ali, mostrando que é a igreja que comunica isso. E aí nós fizemos essa transição das 7 parábolas do reino, né, que terminou ali por fevereiro, e nós começamos então essa série de Apocalipse. E sempre trazendo essa visão de esperança. E justamente culminou bem, né, no momento em que nós estamos vivendo, como um livro de esperança. Eu tenho visto isso na prática. A gente tem feito um trabalho nos abrigos, né, principalmente na cidade de Lajeado e na cidade de Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul é uma cidade que é colada em Lajeado. Você está, por exemplo, indo pela beira-rio, daqui a pouco você não sabe onde é Cruzeiro e Lajeado, porque os municípios são muito próximos, né? Nessa cidade de Cruzeiro do Sul, mais de 1.200 casas foram varridas. O rio limpou o terreno. Não sobrou nem a pedra do alicerce. As pessoas não sabem dizer onde começa e termina o seu terreno. Tá? Ao todo, aqui nessas 3 cidades, Estrela, Lajeado e Cruzeiro do Sul, 2.000 residências foram totalmente destruídas. E aí nós percebemos algo assim que é muito interessante, né? Eu também fico um pouco receoso nessa ideia de achar que Deus está nos julgando, né? Poxa, tem Abraão falando sobre Ló, né? A gente vê, tem base bíblica para entender que, como tu disseste, né? Boa dádiva vem do Pai das Luzes. Eu creio muito que Deus ama o Rio Grande do Sul, assim como ama todo o Brasil. Mas eu vejo uma grande possibilidade de algo que eu falei para os irmãos aqui na pandemia também, que era uma possibilidade de avivamento, ou seja, de nós realmente apresentarmos o evangelho como ele é, chamando as pessoas para o arrependimento. Nós temos visto isso nos abrigos. A gente fez uma distribuição de 1.100 novos testamentos, como este aqui. Tá? Um material muito bonito da Sociedade Bíblica do Brasil, com as falas de Jesus em vermelho, uma explicação teológica bem legal assim sobre a literalidade do Novo Testamento, e teve uma recepção assim fantástica. Fantástica. Eu fiz vários registros de pessoas que pegavam o Novo Testamento e no momento eles começavam a ler. Nós fomos num abrigo em Venâncio, assim, as pessoas sedentas, pessoas pedindo Bíblias. Fui limpar uma casa logo na primeira semana, porque o lodo em muitas casas bateu abaixo do joelho, quase no joelho. O lodo que o rio trouxe para dentro dessas casas. E aí estava lá tirando o lodo, daqui a pouco eu vi uma Bíblia, e aí no finalzinho conversando com a pessoa, congrego em tal lugar, tinha 4 Bíblias de estudo, perdi todas elas na enchente. E assim, uma fome, a gente percebeu isso, sabe? Que esse momento que nós estamos vivendo despertou uma fome, um desejo por conhecer a palavra de Deus.
Eu pude perceber isso na nossa comunidade, porque aconteceu o seguinte: começou a chover muito forte no dia 30 de abril, véspera do feriado de 1º de maio. 1º de maio, né, já começou a movimentação de desabrigados. Dia 2 foi o caos, né, ponte caindo, nós ficamos completamente isolados aqui, sem água, sem luz, sem sinal de celular, nem para mandar um SMS a gente conseguia. E no domingo dessa semana, acho que foi dia 5 de maio, eu estava pronto para cancelar o culto. Para vocês terem uma ideia, eu estava dormindo na igreja, porque a igreja tinha luz, minha filha pequena, aqui em casa não tinha luz, né? A gente saiu de casa, justamente, na igreja não tinha água também, a cidade toda ficou sem água, né? A região toda sem água, Lajeado 7 dias, Cruzeiro do Sul quase 15 dias sem água. Eu estava na igreja, claro que a igreja é estrutura pronta para ter culto, mas pensando em cancelar, porque imaginava que estava um caos, né? Nisso aconteceu o seguinte: no dia 30 de abril, um dos membros nosso, uma característica da igreja aqui também, é nós termos irmãos que congregam conosco, que moram em várias cidades aqui ao redor de Lajeado. Tem gente de Cruzeiro, Venâncio, Estrela, Colinas, Taquari, enfim, tem 9 cidades de pessoas que congregam conosco aqui. E numa dessas cidades, que é Colinas, esse casal morava no topo do monte e começou o deslizamento de terra. Só que o rapaz estava aqui em Estrela, estava preso, no sentido de, né, não poder voltar, porque ele desceu para fazer uma cirurgia no joelho, a cirurgia foi cancelada, já não conseguia voltar no dia 30, deslizamento de terra acontecendo perto da casa dele, a casa dele com perigo também de ser derrubada pelo deslizamento. Começa uma tentativa desesperada dele de resgate do filho de 4 meses e da esposa que estava em cima do monte. E aí os helicópteros tentavam chegar e não conseguiam pousar, e foi do dia 30, na terça-feira, até dia 3, na sexta-feira. Uma angústia de não conseguir socorrer eles. No dia 3, na sexta-feira, chegou o helicóptero Pantera. Pantera chegou, acho que na quinta-feira à noite, que era o helicóptero que conseguia fazer pousos mais arriscados, né, do Exército ou da Aeronáutica, não lembro bem. Esse helicóptero conseguiu chegar e resgatar esse bebê e a mãe, né, que congregam conosco. O bebê já estava ali com princípio de pneumonia, né, uma série de complicações ali. E essa família, né, que teve um reencontro na sexta-feira, foi a primeira família a dizer assim: pastor, não cancela o culto. A gente quer estar na igreja. Nós queremos cultuar o Senhor. E aí era um misto de sentimentos, né? Daquele de preocupação com os irmãos que não vão chegar, dos outros que estão, né? Nós tivemos um casal de idosos aqui, com quase 80 anos, que eles perderam tudo, que congregam conosco. Né? A igreja ajudou, claro, né? E essa é uma das tarefas que a gente faz, de tentar amenizar a carga e comprar móveis, e ajudar em algumas tarefas também. Mas nesse período, aquele momento ali foi muito impactante para mim, porque eu percebi lá no dia 5 de maio que era uma oportunidade que talvez em nenhum outro momento nós iríamos viver. Que no meio do caos, um despertamento, um desejo, né, pela coinonia, um desejo de pertencimento. Nós estamos aqui, até publiquei essa semana, da ponte de ferro que foi erguida. Nós perdemos as 2 pontes que nos ligam com o Arroio do Meio. E nós temos famílias que congregam o Arroio do Meio. Daí nós conseguimos chegar lá com 15 cestas básicas, né? Fazendo um trajeto que era de 10 minutos, levamos 2 horas. E a irmã dizendo: poxa, pastor, agora eu tenho visto o quanto a comunhão é fundamental. Quando a gente acaba não valorizando, né, hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou no grupo de cultivo, quer saber, hoje eu vou ficar em casa. Ela disse assim, o quanto a comunhão, ela disse, eu não estou me queixando de Deus e não tenho falta de Deus, eu estou com Deus aqui, mas o quanto eu sinto falta dos irmãos, quanto eu sinto falta da coinonia, o quanto eu sinto falta de comungar com os irmãos. E isso tem sido uma tônica nesses últimos 40 dias,
que eu tenho percebido isso, sabe? Quando nós retomamos o grupo de cultivo, há umas 2 semanas atrás, eu pude perceber, assim, nos olhos dos irmãos, o quão precioso estava sendo aquele momento, né? O quão sobrenatural se tornou aquele momento de nós novamente nos reunirmos numa casa, com uma cuia de chimarrão, todo mundo com a Bíblia aberta. É, eu acho que isso tem sido o grande, digamos assim, a grande lição no meio desse caos todo, que é valorizar aquilo que é vital para a igreja, mas que muitas vezes a gente, né, a correria, o dia a dia, a gente vai às vezes negligenciando e até deixando de lado, que é o uns para com os outros, né? O quanto a vida de igreja é fundamental para nós e o quanto ela nos fortalece, o quanto ela nos aproxima também de Deus, acaba sendo, né, nos aproximando de Deus, e o quanto isso faz nós enxergarmos Deus no meio da tragédia, no meio do caos, e entender que Deus, mesmo assim, está nos sustentando, está mantendo o seu povo, e eu acho que isso tem sido algo que tem nos fortalecido muito. Então, o pastor estava falando a respeito da oportunidade, né? A gente fez uma série há uns 2 anos atrás, que chama-se Deus e o Sofrimento, né? E por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, ou questionamentos de como, aonde estava Deus quando isso aconteceu, enfim. Mas enquanto o pastor falava, me trouxe na memória uma passagem do pastor Bill Johnson, lá da Bethel, dos Estados Unidos. Conta a história que quando a esposa dele faleceu, me parece que foi numa sexta ou num sábado, enfim. Quando foi no domingo de manhã, Bill Johnson subiu no púlpito para pregar. Então as pessoas extremamente incomodadas disseram assim: puxa, mas como é que ele, o que ele vai pregar para nós hoje? Como é que ele consegue subir no púlpito e pregar depois de perder a esposa? Então o Bill Johnson responde assim: essa é a minha única oportunidade de adorar ao meu Senhor no meio da dor. Porque no céu não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais choro, não vai ter mais nada. Essa aqui é a única oportunidade que eu tenho de adorar ao meu Deus no meio da minha maior dor. Então eu vejo que muitas vezes, pastor, é claro, como o Wilson e você mesmo disse, né? Deus não vai derramar essa dor no povo, mas é incrível como as pessoas conseguem enxergar Deus melhor nessas oportunidades. Eu estava aqui olhando, eu tive a curiosidade de estudar um pouquinho a geografia da cidade pelo Google Maps, enquanto a gente começou a conversar na semana passada, e eu vi que realmente os municípios aí são muito próximos, né? Então, Muito próximo. praticamente, Lajeado e Estrela são divididos por um rio só, né? Do rio para cá é Exato. Estrela, do rio para lá é Lajeado. E a foto que ficou muito marcada para nós, né, que não estamos aí no Rio Grande do Sul, foi uma das fotos de Lajeado, onde aparece uma loja de departamento muito grande que fica na beira do rio, com água pela metade, né? Exato. Aquela foi uma imagem assim muito chocante, realmente muito chocante para a gente que estava assistindo à distância. E aí eu tive a curiosidade de olhar a distância da igreja, a Palavra da Vida do Rio. E eu percebi que ela não fica próximo do rio, ela fica mais para o centro da cidade, né? Exato. Como a enchente chegou a chegar próximo da igreja, como é que foi, qual que foi a extensão de fato da água aí? Assim, o rio, em sua média, ele deve ter entre 14 e 15 metros o leito, tá? Quando ele atinge 19 metros, as famílias ribeirinhas são removidas. A enchente de setembro alcançou 29,9. Uau! Essa de agora foi 34,5. Ou seja, imagina, né, a beira do rio, bate 19 metros, você joga mais 15 metros para cima. É muita Chegou coisa. quase perto do hospital de Lajeado, que é metade do centro. Eles fizeram barricadas de areia para impedir que a água invadisse a casa de máquinas. A Uhum. igreja não foi afetada, tanto é que, tanto na enchente de setembro quanto a de agora, a gente se tornou um ponto de coleta e de distribuição de cesta básica, roupa, medicamento, produtos de higiene pessoal, limpeza.
né? Então a gente tem uma característica bem interessante de atuação, que é justamente fazer esse primeiro atendimento emergencial, de identificar famílias que estão vulneráveis, que estão nos abrigos, que estão, né, daqui a pouco acolhendo outras famílias, e depois a gente faz um trabalho de mapeamento e de sustento, né, por tempo indeterminado dessas famílias, Uhum. assistindo com cesta básica, com medicamento, mas algumas igrejas da cidade foram afetadas, fortemente afetadas. A Assembleia de Deus, uma outra igreja muito, muito grande aqui da cidade, que é uma igreja de movimento em células, que eles chamam, também foi muito afetada. A Lagoinha, Batista da Lagoinha foi afetada. Uma outra igreja local aqui também foi afetada. E aí as igrejas de bairro, né, todas Sim. elas foram afetadas, Até né? a água chegou a chegar na RS 130 ou ela parou antes? Eu vi que tem uma estrada que passa bem no meio da cidade também, né? Essa 130, ela não chegou a pegar Não água, chegou ali. né? Não Uhum. chegou ali. Não, se chegasse ali, daí é o caos, né? Aham, aham. É, maior do que já está instaurado, mas aí seria algo bem dramático mesmo. Pastor, Mas uhum. Pode ficar assim, desculpe. essa da 386, que é a BR-386, que é a ponte essa da loja de departamento que você viu, Uhum. a ponte é muito alta, né? Muito alta. A água superou a BR. Só não Tanto vai é que mais nós essa estamos com coisa. uma dificuldade muito grande de logística aqui, justamente por causa da destruição que a água acabou, né, afetando muito forte as nossas pontes aqui. E aí, boa parte da cidade, o centro, por exemplo, de Lajeado, fica debaixo d'água, né? A parte central, parques, tudo isso acaba, de certa forma, sendo afetado também e prejudica boa parte da mobilidade. Eu estava lembrando um pouquinho do que o Sim estava falando antes, como eu me sinto, né, como pastor aqui, diante desse caos todo. A gente sabe, a gente é humano também. Eu tenho falado para a igreja aqui, olha, não me enxerguem como um super-homem. Eu tenho sentimentos também, posso me entristecer, posso mirar. E assim, é tanta história triste que a gente escuta que chega um momento que a gente não suporta, sabe? Eu tive vários momentos assim de realmente parar um pouquinho e dizer, Deus, pá, socorre, porque tá difícil. O Mateus é um pastor fenomenal e vocês vão entrevistar. Ele é um camarada que, de vez em quando, ele me liga e manda mensagem: Anderson, tá bem? Como é que tu tá? Né? Sei que tu tá aí preocupado com as pessoas, mas eu quero saber como tu está, né? E essa rede acabou, né? O Tarek, o Mateus e outros pastores conhecidos e isso é algo também, né? Lembrando um pouquinho do que vocês falaram, é algo que eu percebi também. O Brasil, a igreja brasileira nos abraçou. A igreja brasileira abraçou o Rio Grande do Sul. O gaúcho tem muita fama de ser bairrista, a gente estava falando antes, né? De ser bairrista, né? A gente brinca, Sim, a gente comemora uma guerra que nós não vencemos, que é a Guerra dos verdade. Farrapos, né? Nós perdemos a guerra e comemoramos a guerra. Mas o gaúcho tem muito desse negócio, né? Da terra, do chão, né? E acaba ficando aquela peste, o sulista, né? Ele é alguém que, né, não olha para o Brasil. E perguntaram para mim, pastor, como é que é a questão do separatismo aqui, né? Alguns voluntários que vieram de São Paulo, disse, gente, isso é coisa de um doido aí do interior. O gaúcho ama ser brasileiro. E nós percebemos isso, quanto o Brasil nos ama também. E principalmente a igreja. Poxa, eu recebi contatos de pastores que eu não conhecia, de pessoas que nos acolheram, que nos abraçaram, que oraram juntos, choraram juntos conosco, que mandaram doações também. E eu tenho percebido isso, que, claro, nós aqui estamos sentindo na pele, mas a Igreja do Brasil, ela realmente baixou as placas e disse, olha, nós temos uma parte do corpo que está sofrendo, que precisa de ajuda, e isso me comoveu muito, sabe? Eu, né, todo mundo me acompanha na internet sabe que eu tenho um posicionamento assim teológico, mas essa hora a gente baixou os posicionamentos teológicos, né? Porque tinha alguém que se titula apóstolo lá me ligando, dizendo como é que tu tá bem, o que tu precisa, né?
E é um momento que a gente viu, poxa, as pessoas estão, né, estão preocupadas com a gente, estão olhando e vendo a tragédia que nós estamos vivendo, e quem sabe seja também a oportunidade, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil também, né, a igreja brasileira acordar para aquilo que é essencial e nós nos despertarmos nesse momento escatológico que nós estamos vivendo. O pastor levantou um assunto que eu gosto muito de conversar, inclusive a gente passou por cima dele na nossa parola passada, que é exatamente a unidade do corpo, né? A unidade da igreja. O pastor falou que a igreja no Brasil, de uma certa forma, abraçou o Rio Grande do Sul e de fato, né? Assim, nós aqui também estamos em cidades diferentes, mas a gente vai acompanhando a movimentação que não foi pequena. A gente viu realmente a igreja brasileira se solidarizando com o povo gaúcho. E aí a minha questão para a gente bater um papo agora, pastor, é conversar um pouquinho sobre os desafios pastorais para essa estação. Né? Assim, ok, o estado ainda é grave, né? O Rio Grande do Sul ainda passa por um momento delicado, um momento de reconstrução não só da questão física das casas, né? As pessoas perderam bens materiais, né? Casa, Exato. roupa, enfim, coisas que são do dia a dia. Mas numa live que eu estava acompanhando tua na semana passada, você estava comentando que um dos principais desafios pastorais dessa estação agora é tratar a emoção das pessoas, é tratar o Exatamente. coração ferido das pessoas, né? Trazer, de certa forma, uma palavra de esperança para essas pessoas que perderam tudo. Exato. Então, eu queria escutar um pouquinho, pastor, nesse sentido assim, quais são os principais desafios pastorais deste momento, né? E se, assim como a igreja no Brasil abraçou o Rio Grande do Sul, se existe um movimento, por exemplo, dos pastores de Lajeado, os pastores do Vale do Taquari, né, de andarem de uma forma mais próxima uns dos outros, porque a gente entende que uma das missões da igreja também é reconstruir a cidade, né? Como é que está esse papel agora? Como é que está esse trabalho dos pastores, né, de Lajeado, não vou falar só do pastor Anderson, Uhum. na reconstrução do Vale do Taquari nesse momento? Tá, legal. Bom, a primeira pergunta, né, sobre a questão das pessoas. Uma das coisas que mais me impactou em todas as casas que eu limpei foi a busca das pessoas por memórias, por fotos. Então a gente percebe que, claro, algumas famílias estão enlutadas pela perda de entes queridos. Para vocês terem uma ideia, ainda existem 38 pessoas desaparecidas. São mais de 170 óbitos, né. Então, mas muitas pessoas perderam as suas histórias, perderam as suas memórias, perderam lugares que foram construídos pela vida toda. Então, é um trabalho que nós não podemos nem dimensionar ainda, o tamanho da perda. Mas a gente sabe que o bem mais precioso é a vida. Mas claro que não dá também para descaracterizar e desconsiderar todas as perdas que as pessoas tiveram, sejam materiais ou de memórias. Então eu creio que um dos grandes desafios é justamente a igreja não perder o foco, da questão emocional, da saúde mental. Eu creio muito nessa, não sou um negacionista a ponto de achar que a gente, deve desconsiderar a psicologia. Eu acredito que, né, um viés cristão é possível, mas o pastor também acaba lidando com as emoções das pessoas e nós não podemos, não tem menor possibilidade de desconsiderar as emoções. Então, às vezes, é chorar junto mesmo, não tem muito o que fazer. Às vezes é estar ali perto, as pessoas querem um abraço, querem te olhar, querem enxergar um fio de esperança no meio disso tudo. Eu estou dizendo para os irmãos, embora as pessoas digam que a esperança é a última que morre, nós temos uma esperança viva, ela não morre. Nós precisamos olhar para essa esperança e trazer
trazer, como diz Jeremias, né, trazer memória aquilo que nos traz esperança. E isso tem sido tão importante que nós temos não apenas feito um trabalho de matar a fome, eliminar o frio, né, mas também um trabalho espiritual que a gente acredita que pode e deve ser feito num momento como esse. E aí, olhando para a cidade de Lajeado, isso também é algo muito importante, porque aqui o Conselho de Pastores, eu participo da cidade de Lajeado, a gente recebeu uma base da Aliança Evangélica, que mobiliza voluntários do Brasil inteiro, né? E a Aliança Evangélica, de certa forma, organizou a distribuição de donativos para que as igrejas pudessem chegar até a ponta. E num desses determinados momentos, ela reuniu todos os pastores da cidade, fez um jantar para eles, proporcionou um momento também de comunhão e um momento de acolhimento. E isso foi algo bem interessante, porque eu, depois de uma semana, encontrei um pastor abastecendo o carro, e ele disse: tu vê, né? Quando que nós nos reuniríamos como pastores? Quando que nós baixaríamos a guarda das nossas diferenças teológicas e estaríamos todos juntos ali com o mesmo propósito? É claro que a gente, né, olha para essa tragédia toda e diz: não, Deus tem a sua vontade permissiva, né? Mas Deus deve estar usando esse caos para também fazer alguma coisa em nossas vidas. E, de certa forma, isso tem acontecido com o corpo de Cristo aqui em Lajeado. Ou seja, as igrejas estão entendendo que realmente sozinhas elas não se tornam relevantes e elas não conseguem transmitir a mensagem de forma completa, né? Eu, essa semana, distribuí um pouco dos medicamentos que nós tínhamos para uma igreja pentecostal aqui da cidade, e justamente por esse sentido de, poxa, né, é uma igreja que faz um trabalho muito forte na comunidade haitiana, tem uma comunidade muito forte de haitianos aqui na cidade, e esta igreja acaba, de certa forma, cedendo o seu espaço para que os haitianos façam o seu culto. Tem um culto lá no domingo de manhã que é só para haitianos. E, poxa, é uma sociedade carente, é um grupo carente, porque eles são imigrantes, né? A gente sabe como é que é o imigrante, né? Ele sempre tratado de uma forma diferente, e principalmente do Haiti, né? Então, a gente teve um cuidado de levar uns donativos, principalmente medicamentos, e isso tem pautado o nosso dia a dia aqui em Lajeado, no sentido das igrejas se mobilizarem. Teve pastores que perderam tudo, perderam suas casas, perderam o templo, né? A Assembleia de Deus de Arroio do Meio, por exemplo, uma igreja que servia até de abrigo para os irmãos e vizinhos. A água chegou no segundo piso da igreja, destruiu a igreja. Então, assim, o cenário é bem, bem caótico, mas ele também traz esperança, né? Traz esperança porque a gente tem percebido que questões como essa da unidade da igreja realmente se acendeu de uma forma assim poderosíssima, né? Pastores, reverendos, bispos, apóstolos, todos juntos, né? Não olhando para suas diferenças e trabalhando pelo bem comum, de reconstruir a cidade, de entregar para a cidade a resposta que a cidade precisa, né? Que não é só material e física, mas é espiritual. Uma das coisas que eu escutei, né, na tua live, e me emocionei muito, inclusive, foi uma história de uma menina, se não estou enganado, de 9 anos, 8, 9 anos, que ela chorava porque ela tinha perdido os documentos dela. Ela Né? perdeu a certidão de nascimento e a identidade dela. Exato, e aí ela chorava do lado do pastor e ela se perguntava: como é que eu vou provar que eu sou eu? Exatamente. Né? Não, isso é. É bem isso, assim. Então, a catástrofe, ela mexeu com a identidade das pessoas, Exato. inclusive, né? Foi algo muito, muito forte. Mas eu fico feliz porque a gente percebe a movimentação do corpo de Cristo mesmo, né? Do corpo pastoral da cidade de Lajeado, de Estrela, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, né? São essas cidades que estão em volta aí, Venâncio Aires, né? Também fica próximo aí. E a nossa oração é que a cidade
as cidades, né, elas possam se reconstruir de uma forma bem rápida, inclusive. Amém. Will? Pastor, o senhor citou aí, eu gosto muito de um texto de Paulo, que Paulo diz, né, que a respeito de que todas as coisas contribuem, né? E a gente sabe do que Paulo está dizendo ali, e que testemunho forte que você está trazendo para nós aqui, que no meio de toda essa situação, de uma certa forma, está havendo uma contribuição, né? Tremendo isso. Quando nós ouvimos tudo isso, houve aquele texto que diz sobre o espírito de súplica e de clamor, né? A nossa igreja, ela levantou um clamor e foi algo que eu, no tempo que eu estou congregando nessa igreja, há muito tempo que eu não via, né? Um mover, um quebrantamento. Nós choramos pelo Rio Grande do Sul e nós choramos de tal forma que um outro pastor virou para mim e falou: rapaz, você sabe que eu estava para levantar um clamor, né? E algo me impedia. E quando um outro determinado ministro chegou, foi como se o céu se abrisse e aquilo acontecesse. E eu me lembro que naquele exato momento, eu me lembrei de uma passagem, né? Porque se Elias ele orou e parou de chover, então nós pegamos como igreja sobre isso, né? E louvado seja o nome do Senhor, porque de fato o céu se fechou, né? E a igreja ela pegou junto mesmo, independente de placa, independente de doutrina. E fica para nós aqui uma pergunta, né? A gente sabe que, infelizmente, e a gente aqui no na nossa roda de parola, nós não utilizamos isso para um fim político, mas a gente sabe que, infelizmente, houve aí uma politização que não deveria acontecer. E, como igreja, a pergunta que eu faço para ti é: o que nós hoje, como igreja de São Paulo, igreja do Piá aí, que fica em São José, do Paulinho, que fica em Presidente Prudente, o que nós, como corpo de Cristo, a gente pode fazer para ajudar? É muito simples a gente falar assim: vamos nos colocar de joelhos e vamos orar, né? Mas em Provérbios vai dizer que se você pode fazer alguma coisa, não tarde em fazer, vá lá e faça. O que nós podemos fazer? Nós, por exemplo, a minha igreja ela já mandou 4 caminhões lotados, né? E nós já ouvimos muita coisa aqui, dizendo: olha, não mande mais roupas, não mande determinado produto, mande água, né? Envie água. Então, por exemplo, o salão da nossa igreja lá hoje, a gente separou para só receber doações. Envia Pix, envia para quem Pix, porque também, infelizmente, a gente já viu que algumas coisas escaparam a marcha aí, acabaram indo para outro canto. Como que nós podemos, como corpo de Cristo, até as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvem, hoje nós tivemos um tema um pouco mais sério, mas geralmente a gente compartilha aqui os nossos canais, nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, estamos num monte de... Onde que o Arthur ele acha canal para publicar os barulhos, ele está publicando. Se passar um cara com carro de som aqui, ele está colocando para fazer o carro de som. O carro da pamonha já anuncia aqui também. O carro da pamonha já anuncia a gente. Mas a gente tem um alcance, a gente está tocando em outras pessoas. Como que a gente pode, inclusive, deixar aqui esse espaço para ti? Se você falar assim: não, Wilson, eu tenho aqui na igreja nossa, nós temos disponibilizado isso, acho que esse é o espaço também, porque nós estamos nos somando, né? Eu passei por uma experiência muito agradável. Eu gosto de caminhonete e eu sigo muito o pessoal que tem caminhonete no Rio Grande do Sul. E eu até falei para um amigo meu, eu falei assim: cara, eu sei que o momento não é propício, mas eu gostaria de colocar a minha caminhonete lá e fazer o que esses caras estão fazendo. E eu me lembro que nesse período um casal, amigo meu, virou e falou assim: cara, eu vou fazer um Pix na tua conta, você consegue comprar as coisas e jogar tudo na caçamba da tua caminhonete? A caminhonete veio quase a pique, assim. Pelo menos eu tive esse gostinho, eu não fui fazer as loucuras que os caras fizeram, os jipeiros fizeram,
Mas o que nós podemos fazer hoje? O que pastor Anderson pode deixar de mensagem para nós aqui, para falar, rapaz, pega junto com a gente nisso, olha, o Pix é isso, ou, enfim, o que você pode deixar aqui para nós hoje, porque esse vídeo aqui, essa parola, ela vai para o Spotify, ela vai para cortes no Instagram, no TikTok, e a gente quer tocar vidas e ter esse alcance, né? Viu, pastor? Eu vou Oi, colocar no descritivo desse vídeo todos os dados da Igreja Palavra da Vida, tá bem. endereço, telefone de contato e tal, mas eu gostaria muito que o pastor deixasse com a gente aqui uma chave Pix, que eu vou deixar num banner aqui no vídeo, vou deixar no Tá. descritivo desse episódio, para aqueles que Uhum, quiserem contribuir. E aí, tá bem. depois dessas informações, eu queria pedir para que, nesses minutos finais, o pastor trouxesse uma palavra do que Deus tem falado ao teu coração nesse tempo. A gente queria muito deixar uma palavra tua marcada aqui no nosso episódio. Então, a gente primeiro passa a chave Pix e depois você passa a palavra. Tá, coloquei no WhatsApp para ti. Tá. Ah, nesse momento, a gente está numa fase a gente chama de projeto acolhimento, né? É a segunda fase dele. Então, a primeira fase é uma fase realmente de emergência, que é aquela fase que a pessoa está sem água, está sem colchão, está sem um cobertor, e, e a gente vai acompanhando e tentando identificar demandas, e essa fase agora que nós estamos vivendo é a fase que realmente é a fase que pouco se vê, porque é aquela que tu vai na casa onde a pessoa está, é uma fase bem delicada, porque são demandas bem específicas que a gente tem enfrentado, que é a falta de uma pia, a falta de um fogão, a falta de uma coisa assim bem específica. Então, é um desafio, porque se formos olhar para setembro, a enchente de setembro, os donativos vieram no primeiro mês de uma forma extraordinária, mas depois eles caem vertiginosamente. Hoje, a demanda que eu tenho visto, não só da nossa igreja, mas da cidade de Lajeado mesmo, é comida, é alimento. As pessoas procuram direto, assim, cesta básica, roupa realmente, as igrejas estão lotadas de roupa, porque o trabalho é demorado para triagem, para separação, para distribuição, mas o alimento é algo, né, é básico e as pessoas realmente precisam desse suporte e desse apoio. E o nosso trabalho tem sido esse, né, de sustentar as famílias, de manter as famílias, porque elas perderam tudo, boa parte perderam tudo. Eu tenho uma família que nós atendemos no ano passado, que ela é uma família de venezuelanos. Nós conhecemos eles no abrigo da enchente de setembro. E com problemas bem específicos, assim, um bebê abaixo do peso, bebê com 5 meses, estava com peso de 3 meses, com problema no coração. A igreja abraçou essa família, a gente mobiliou toda a casa deles, a gente, né, mantém com um medicamento, que é um medicamento especial. E isso a gente não fez, óbvio, pensando em trazer essa família para a igreja. A gente fez por Deus ter colocado essa família em nosso caminho. Mas passados dois meses da enchente de setembro, eles começaram a frequentar a igreja. Frequentar, não pararam. De novembro para cá, deve ter faltado 2 cultos. E agora, no final de junho, eu vou batizar a família inteira no batismo que nós vamos fazer no final de junho. E Ou top. seja, é claro, né? Eu tenho dito para os irmãos aqui, a gente tem que dar o pão, mas o pão da vida é fundamental. O pão da vida, aquele que come dele nunca mais terá fome. E Lajeado e Rio Grande do Sul carecem do pão da vida. Eu acho que esta é a palavra, meus irmãos pastores, Artúrios, é o pão da vida, sabe? O Rio Grande do Sul está com fome. O Rio Grande do Sul tem fome da palavra de Deus, por isso que no meio de tudo isso eu fiz um vídeo, né? Até coloquei no meu Instagram lá, fazendo um clamor para a igreja brasileira, que denominações, igrejas locais, olhem para o Rio Grande do Sul como um campo missionário. A gente tem o costume de olhar para a África, para a Europa, para outros países, né?
mas o Rio Grande do Sul, dentro do nosso país, é um lugar que precisa de missionários, precisa de plantação de igreja. Nós temos muitas cidades de origem, né, de tradição assim, católica, de tradição luterana, em que o evangelho ainda não avançou. Então tem muito campo aqui a ser explorado. Nós estamos em oração constante para que a igreja brasileira olhe para o Rio Grande do Sul como campo missionário. Eu pretendo, até o final do ano, iniciar a segunda plantação, que é na cidade de Teutônia, aqui do ladinho, né, entre Estrela e Lajeado. E o meu desejo é esse, pastores, é que a gente avance na plantação de igrejas e que mais igrejas no Brasil também olhem para o Rio Grande do Sul e tenham esse mesmo desejo missionário. Há um campo vasto, há pessoas sedentas, famintas. É claro que estamos passando por um processo agora de reconstrução. Segundo os economistas, nós vamos levar 10 anos para recuperar o estado do Rio Grande do Sul. Então é algo que realmente pode ser, as perdas ultrapassam os 14 bilhões de reais. Então, não sabemos até quando nós iremos nesse estado de emergência, né, e de calamidade pública, mas há muita coisa a ser feita. Mas eu creio piamente que a igreja é a resposta para muitos males e para muitas necessidades que o gaúcho tem enfrentado. Eu tenho uma família que congrega comigo há pouco tempo, mas ela disse, olha, pastor, tudo que a gente está enfrentando, eles perderam tudo. Tudo que a gente está enfrentando, se nós não tivéssemos Deus, eu acho que nós não conseguiríamos enfrentar. Eu ouvi de pessoas também dizendo assim, olha, se eu não tivesse Jesus em minha vida, eu acredito que eu tinha tirado a minha vida no meio de tudo isso, todo esse caos. Falando nisso, o Rio Grande do Sul é um estado que tem um alto índice de suicídio. No Vale do Taquari, nós temos uma cidade que é chamada Travesseiro, que ela é a campeã em suicídios no Brasil. Então, o povo está sedento, o povo está faminto, e esse é um momento para um despertar e um avivamento. Sim, eu acho que as portas... Eu tenho falado para os irmãos, olha, igual aquele texto de Paulo, né? Tem uma porta aberta para mim. Tem uma porta aberta e acho que a gente não pode perder. São muitos adversários, sim, mas a porta está aberta, a porta está escancarada, né? E é momento de pregar, é momento de anunciar, é momento de falar de Jesus, porque no meio do caos, né, onde estará a esperança? Né? Pedro vai dizer, né, que a gente tenha a resposta, né, para mostrar que a esperança, qual é a razão da nossa esperança. Então, Cristo é a razão da nossa esperança. Cristo é o que nos mantém de pé, Cristo é o que nos faz enxergar o próximo, Cristo é quem nos move para que nós possamos amenizar um pouco a dor do próximo, né, exercer a piedade, exercer a misericórdia e diante de tantas histórias duras e tristes que nós estamos vivenciando aqui, vendo e ouvindo, eu acredito que há possibilidade, sim, de nós recobrarmos a alegria, a esperança que só o Evangelho pode trazer. Amém. Amém. Baita testemunho. Pastor, eu tenho o costume, tem um versículo que me acompanha muito, que eu gosto muito, que é um versículo que Paulo fala sobre que ele se gasta e se deixa gastar. Eu quero agradecer a Deus, louvar ao Senhor pela tua vida, Amém. pelo testemunho e, acima de tudo, por se gastar e se deixar gastar. Se gastar por esse povo, se deixar gastar, porque, de fato, o teu trabalho não é em vão no Senhor. Amém. E louvado seja o nome do Senhor, que, de fato, o que você tem, vou fazer um trocadilho, de fato, o cultivo que você tem feito, a semeadura que você tem feito, ela venha a crescer a 30, 60 e 100 por um. Amém. Né? Eu oro para que Espírito de revelação e sabedoria venha sobre você mesmo.
e que, de fato, você possa experimentar de um crescimento, de tal forma que você veja a boa mão do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu pastoreio, como dizem Provérbios, e esse é um texto que vem no meu coração. Procure saber o estado da tua ovelha, e se tudo isso que você falou, essa realidade, de fato, é inegável, o cumprimento dessa palavra, você sabendo o estado da sua ovelha, né? E eu gosto muito de uma ilustração, pastor, que é por que a ovelha, quando ela foge das 99, né, ela anda por um período no pescoço do pastor, para que o cheiro venha voltar de novo às narinas da ovelha. E que é uma pena que o Paulinho não esteja aqui hoje. Mas uma vez eu entreguei uma palavra para ele a respeito de feder ovelha. E como é bom ter pastores que fedem ovelha, né? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, que você possa experimentar mesmo de um crescimento a 30, 60 e 100 por um, porque o trabalho teu, ele não é em vão. Amém. Amém? Amém. Então, eu quero mais uma vez agradecer a tua presença aqui, pastor Anderson, pela disponibilidade, pelo coração aberto. Foi uma hora aqui e 15 quase. Olha, aquece o nosso coração aqui. E pode ter certeza que o pastor ganhou novos intercessores a partir de hoje. Amém. Então, Precisamos muito. nós vamos estar fazendo tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para contribuir aí com o Lajeado e a região. Bom, para você que nos ficou conosco aqui até agora, também o nosso muito obrigado. E você já sabe, os paroleiros estão nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e nas principais plataformas de podcast na internet. Escolha aquela que for melhor para você. Visite nosso site www.osparoleiros.com.br. Lá você vai encontrar todas as 193 parolas anteriores dessas 4 primeiras temporadas, além dos nossos livros e também do nosso curso de Introdução à Interpretação Bíblica. Um grande abraço e a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.